Para onde vamos quando morremos? Você já parou para pensar no que acontecerá após o último suspiro? Essa é uma das maiores perguntas da humanidade. Para onde vamos quando morrermos? Independente de pertencer a culturas ou tradições, esse mistério atravessa gerações e desperta reflexões profundas. Na Bíblia encontramos respostas sobre o destino da alma, promessas de eternidade e alertas sobre escolhas que são feitas enquanto se está em vida. Este tema não é apenas teológico, é pessoal e desafiador. Vamos entender o que as Escrituras nos ensinam sobre esse mistério, trazendo à luz respostas que podem transformar nossa visão sobre a morte e, mais ainda, sobre a vida que vivemos agora. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. A morte é um tema que sempre despertou questionamentos profundos na humanidade. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que nos ajudam a entender a visão cristã sobre este mistério. Uma dessas passagens está no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 11 ao 14, onde Jesus, ao falar da morte de Lázaro, usa uma linguagem muito única. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso, lhes disse claramente: Lázaro morreu. Essa referência ao sono é fundamental para compreendermos a perspectiva bíblica sobre a morte. Jesus não vê a morte como um fim absoluto, mas como um estado temporário, semelhante a um descanso. A comparação ao sono sugere que aqueles que morrem estão em uma condição de repouso, aguardando o momento em que serão despertados. Essa visão do sono da morte é reafirmada em outros textos bíblicos, como em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, que afirma: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para os cristãos, esse sono não é vazio ou sem propósito. Ele aponta para uma esperança maior, o momento da ressurreição. Mas como esse conceito se conecta com a ideia de vida após a morte? O que acontece entre o momento em que morremos e a promessa da ressurreição? A ideia de que a morte é como um sono é reiterada em outros trechos das Escrituras. No Salmo capítulo 13, verso 3, Davi clama a Deus: Atenta para mim, ouve-me, Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Aqui, Davi descreve a morte como um adormecer, reforçando a visão de que ela não é um estado de atividade consciente, mas um momento de repouso. Essa explicação não apenas ilustra a morte como uma pausa, mas também aponta para a esperança de que Deus tem poder para acordar aqueles que dormem. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica para lhes trazer conforto a respeito dos que já partiram. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Paulo reforça que a morte não é o fim definitivo, mas uma etapa de transição. Aqueles que dormem em Cristo estão aguardando o grande dia em que serão ressuscitados para a vida eterna. Essa promessa se baseia na própria ressurreição de Jesus, que é o fundamento da esperança cristã. A parábola de Lázaro e o rico, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso
19 ao 31, muitas vezes é entendida como uma explicação de como é a vida depois da morte. Mas na visão de que a morte é como um sono, essa história é vista de forma diferente. Ao invés de descrever de forma clara o que acontece quando morremos, Jesus usou essa parábola para ensinar lições importantes sobre justiça e o julgamento de Deus. Na visão do sono da morte, a parábola é simbólica. O seio de Abraão representa a promessa de conforto e recompensa para aqueles que foram fiéis a Deus. Já o sofrimento do rico simboliza a consequência de uma vida egoísta e desobediente a Deus, que será revelada no dia do julgamento final, após a ressurreição. Assim, a história não está dizendo que as pessoas vão imediatamente para o céu ou para o inferno quando morrem. Em vez disso, ela mostra que nossas escolhas aqui na Terra têm consequências eternas e que Deus é justo. De forma simples, a parábola nos ensina a importância de vivermos com amor e compaixão, porque há um dia em que Deus vai trazer todos de volta do sono da morte para decidir o destino eterno de cada um. A carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O versículo afirma que os homens morrem uma só vez e depois disso enfrentam o juízo. Segundo a visão do sono da morte, quando uma pessoa morre, ela entra em um estado de inconsciência, semelhante ao sono, até a ressurreição. Nesse estado, não há percepção da passagem do tempo. No momento da ressurreição, todos são despertados do seu sono e enfrentam o juízo final diante de Deus. Após o juízo final, a Bíblia descreve o céu e o inferno como realidades eternas, completamente opostas. Essas garantias nos ajudam a entender as consequências de nossas escolhas e o plano de Deus para a humanidade. O céu é descrito como um lugar de paz, alegria e comunhão perfeita com Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, a Bíblia diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Será um lugar onde os justos, aqueles que aceitaram Jesus e viveram em obediência a Deus, desfrutarão da vida eterna. O céu é representado como uma nova Jerusalém, cheia de glória, onde a presença de Deus ilumina tudo, e não há mais sofrimento nem pecado. Será um ambiente de perfeita harmonia, onde os salvos recebem suas recompensas e viverão para sempre com o Senhor. Por outro lado, o inferno é descrito como o destino daqueles que rejeitaram a Deus e viveram em rebeldia contra seus mandamentos. Em Mateus capítulo 25, verso 41, Jesus fala do inferno como o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar de separação total de Deus, marcado por sofrimento e tormento. É chamado de segunda morte em Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15, porque representa uma previsão definitiva e irreversível. O inferno simboliza a plena consequência do pecado e da destruição ao amor e à graça de Deus. Essas realidades nos mostram a importância de escolhermos hoje como viveremos. O convite de Deus é para que todos aceitem sua graça e tenham um destino de alegria eterna no céu. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.